Agora são 9 horas e 31 minutos. Quarta-feira, você já sabe, é dia da catequese do Papa. Ele afirmou hoje que a economia está doente. Francisco fez um forte apelo na defesa de crianças que ainda morrem de fome e não têm acesso à educação. Aqui no Brasil, a CNBB ofereceu educação integral e apoio psicológico à menina de 10 anos de São Mateus, do Espírito Santo. A garota sofria abusos, ficou grávida e interrompeu a gestação. Falando de economia, o Produto Interno Bruto do Brasil deve ter uma queda menor comparada à maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina. Fora do país, o destaque é a corrida eleitoral dos Estados Unidos e a saída de Messi, do Barcelona. Em nossa entrevista de hoje, vamos falar da volta às aulas presenciais. Nossa equipe conversou com um especialista em direito educacional sobre mandar ou não mandar os filhos para a escola ainda esse ano. No Rio de Janeiro, o Caminhão da Misericórdia leva ajuda para quem mais precisa. Vamos juntos até 10 da manhã. CN Notícias volta daqui 2 minutos. CN Notícias, edição da manhã ao vivo de São Paulo, 9 horas e 34 minutos. Dia de catequese e o Papa Francisco segue ensinando sobre a doutrina social da Igreja. De que maneira essa doutrina pode contribuir nesse tempo de pandemia, sabendo que o mundo precisa de um comprometimento global. Na meditação de hoje, o Papa falou sobre a destinação universal dos bens. Vamos então ao vivo a Roma, conversar com a Lísia Costa. Oi, Lísia, quais as informações para nós nessa manhã? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Antes de comentar da catequese de hoje, tem uma ótima notícia para dar. Hoje, a sala de imprensa da Santa Sé emitiu um comunicado dizendo que na próxima quarta-feira, depois de tanto tempo, desde o dia 11 de março, o Papa Francisco faz a catequese fechada e na próxima quarta-feira vai ter a presença dos fiéis. Ainda não vai ser nem na Praça de São Pedro e nem na Paulo VI, como normalmente acontece, mas dentro de um pátio no Palácio Apostólico, mas os fiéis vão poder participar com o Papa desse momento. Que alegria para a gente que vive por aqui, também para os peregrinos que passam nesse tempo aqui em Roma. E é claro, com certeza também para o Papa Francisco, que vai ter novamente contato para uma certa proximidade dentro das regras, mas, claro, com a presença dos fiéis, tudo fica diferente. Então, essa boa notícia para a gente começar essa quarta-feira. E o Papa Francisco, na meditação hoje, Rodrigo, deu continuidade a essa reflexão de como a Igreja colabora com o seu ensinamento nesse tempo da pandemia. Ele falou hoje da divisão dos bens. Ele falou que a pandemia, mais uma vez ele ressaltou que ela mostra essa desigualdade tão grande no mundo. Disse que tantas pessoas puderam e podem trabalhar das próprias casas, mas tantas outras não têm condições de fazer isso. Diz que tantas crianças têm acesso à internet e podem continuar a estudar dentro de casa, mas tantas outras estão simplesmente sem aula. Alguns países tiveram condições com algumas reservas de ajudar financeiramente a população, mas outros países, se fizessem isso, estariam hipotecando o futuro. Ou seja, uma pandemia que revela essa desigualdade social e que o Papa destacou que revela mais ainda que nós estamos andando um pouco na contramão de uma economia que pensa no bem de todos. Ele destacou esse problema de uma economia que não sabe dividir os bens e também do problema de não saber usar bem os bens naturais. Isso da exploração, mau uso daquilo que Deus nos deu. Destacou que na Terra, no mundo atualmente, são poucas pessoas que são riquíssimas e a maior parte não tem acesso a muitos bens ou mesmo passa muita dificuldade. E ele disse que que os governos precisam aprender novamente a incentivar e até a atuar de maneira mais ativa nessa divisão dos bens para que as pessoas possam ter acesso, porque isso é um direito de todos. E destacou que o cristianismo do século XXI, precisa olhar lá para trás o modelo dos primeiros cristãos, que está lá em Atos dos Apóstolos, e encontrar naquele modelo de vida comunitária, de dividir todos os bens, uma forma de dar esperança ao mundo de hoje. Ou seja, nós cristãos temos que dar esse exemplo de uma vida dividida, partilhada, a partilha dos bens, e assim, quem sabe, inspirar também o mundo nesse caminho. Rodrigo. Joia, Lísia, muito obrigado aí pelas informações. Lembrando que a catequese está disponível no site noticias.cançãonova.com e você acompanha a catequese com o Papa à 1h da tarde aqui na TV Canção Nova.
A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ofereceu educação integral e apoio psicológico à menina de 10 anos que sofria abusos, acabou ficando grávida e teve a gestação de 5 meses interrompida semana passada. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, tem detalhes sobre esse assunto. A Igreja é a favor da vida em todas as suas instâncias. E a oferta apresentada por Dom Valmor, presidente da CNBB, representa, primeiro, o compromisso de continuar ajudando na preservação da vida, no caso, da vida da menina que sofreu tanta violência. Segundo, continuidade de uma ação que é desenvolvida pela Igreja em suas pastorais, movimentos e associações, que é o apoio nas áreas escolar, psicológica e em outras que se fizerem necessárias. Terceiro, a inserção, a participação da família da criança no processo de apoio. E, por fim, quarto aspecto, o reconhecimento de que não se atravessa uma situação dessas sem a união de todos. Por isso, o ofício enviado à Promotoria da Infância e da Juventude de São Mateus fala em mediação e orientação da promotoria. Tá aí. A igreja é atenta às pessoas. Agora a gente vai lá a Brasília conversar com o Otávio Martins. O Senado aprovou ontem em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição de número 26 de 2020, que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Mas vamos então conversar com o Otávio. Otávio, o que quer dizer isso? Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Agora o Fundeb é permanente, esse fundo de valorização aí e também incentivo à educação básica, agora passa a valer aí até que novas mudanças sejam feitas, mas a princípio ele é permanente, né? Ele substitui o Fundef, ele foi criado ali em 2007 de maneira temporária, depois dessa votação ele passa agora a valer permanentemente, e como ele é um dos principais fundos de incentivo e também de financiamento da educação básica no país, esse percentual que é repassado da União para o Fundeb vai aumentar aí 13 pontos percentuais, chegando até aí o máximo de 23% lá em 2026, já que esses repasses serão progressivos aí durante os anos. Então, é uma importante notícia aí para a valorização da educação e também no investimento à educação no país. Agora, atualizando os números da pandemia aqui no Brasil. Nós continuamos aí em primeiro lugar no ranking das pessoas recuperadas. Temos aí mais de 2.800.000 pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Os casos confirmados da doença também aí já passam dos 3 milhões, já se aproximam dos 3.800.000 casos confirmados, né? E as pessoas que infelizmente morreram em decorrência da Covid-19 já chegam aí a mais de 116 mil pessoas. Otávio, e como que está a agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje? O presidente Bolsonaro tem tido muitas viagens nos últimos dias, né? E ele também tem tido uma agenda bastante movimentada nas negociações aí para as próximas propostas da área econômica. Mais especificamente hoje, o presidente vai aí a Minas Gerais acompanhar um religamento de uma carvoeira de uma das usinas em Ipatinga de Minas. Então, ele fica ali durante todo o dia em Minas Gerais e volta só no final da tarde. Então, a agenda do presidente hoje vai ser consumida por esse compromisso lá em Minas Gerais. Tá joia, Otávio, muito obrigado pelas informações. A gente segue agora para o intervalo. A seguir, o assunto é a projeção do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz. No Brasil, a queda deve ser menor do que a maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina. Vamos para o intervalo com imagens da capital paulista. Em São Paulo, a temperatura varia hoje entre 8 e 22 graus. Já já tem a previsão do tempo para todo o país.
Bom, agora o assunto é economia. Um levantamento apontou que o PIB brasileiro deve cair menos que outros países da América Latina e da Europa. Vamos entender mais sobre esse assunto, conversando com o André Cunha, que está ao vivo aqui em São Paulo. Oi, André. Oi, Rodrigo. Então, esse levantamento foi feito pela Austin Rating, que é uma agência aqui de São Paulo. Antes de mais nada, é preciso lembrar que o PIB brasileiro, os números oficiais, o número oficial, ainda não foi divulgado. Será divulgado no dia 1º de setembro. Esse levantamento feito pela Austin faz uma projeção com base nos números oficiais de países que já divulgaram o PIB local. Nesse sentido, a Austin projeta uma queda de 10% no PIB brasileiro, que é menor que a maioria das economias da zona do euro e de outros países da América Latina, na comparação com os 3 primeiros meses deste ano. As maiores quedas entre os 38 países que fazem parte do ranking, que já divulgaram os dados oficiais do período entre abril e junho deste ano, foram do Peru, que apresentou 27,2% de queda, e do Reino Unido, que apresentou 20,4% de queda. Entre os fatores que explicariam essa possível queda menos acentuada do PIB do Brasil no segundo trimestre, a Austin cita o bom desempenho do agronegócio e também o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo. Para o ano de 2020, o mercado estima a redução do PIB brasileiro de 5,46%. Rodrigo. Falou, André. Obrigado pelas informações. Vamos falar do tempo agora. Olha, aqui em São Paulo, o dia amanheceu com céu lindo, céu azul, mas bem gelado, uma das manhãs mais geladas. Na maior parte do Brasil, predomina, o clima seco e firme. Vamos ver como fica a previsão do tempo. O tempo segue firme na maior parte da região sul nesta quarta-feira. Só no Rio Grande do Sul que há expectativa para pancadas isoladas e rajadas de vento por causa da aproximação de uma nova frente fria. Dia com pancadas de chuva no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e com predomínio de sol. O ar continua seco no centro-oeste. A umidade relativa do ar continua baixa à tarde, com índices críticos que são considerados prejudiciais à saúde. No norte ainda chove no Amazonas e Roraima. Tempo seco e sol forte nas demais áreas. Previsão de chuva passageira em Alagoas, Pernambuco, no Ceará e na Paraíba. O sol predomina e não chove nos demais locais do Nordeste. Bom, a corrida eleitoral nos Estados Unidos e a saída de Messi do Barcelona são os destaques internacionais. Trump aproveita o poder do cargo enquanto busca ampliar apelo. Este é o destaque do The New York Times nesta quarta-feira. Em uma mudança abrupta no tom do discurso desde a primeira noite da convenção, o presidente Donald Trump encenou uma coleção de eventos e testemunhos pessoais direcionados aos votos da família e das minorias. A manchete do The Washington Post afirma: Trump usa ferramentas do governo em esforço para a reeleição. O discurso da primeira-dama no Rose Garden e de Mike Pompeo levanta uma questão da separação da política e dos negócios oficiais. O Le Monde dá destaque à volta às aulas na França. A manchete diz: máscara desde os 11 anos, regras de distanciamento na cantina, como organizar a volta às aulas. Uma semana antes do início do ano letivo, professores e pais de alunos ainda têm muitas dúvidas sobre as condições de retorno às aulas, apesar da afirmação do primeiro-ministro na manhã de hoje, afirmando que o governo está pronto. O retorno às aulas na França está previsto para o dia 1º de setembro. E o argentino El Clarín destaca: um divórcio conflituoso. Messi declara guerra ao Barcelona e dá início a uma batalha legal de final incerto. O jogador declarou que vai executar uma cláusula para romper o contrato de forma unilateral, mas o clube disse que vai levar à justiça. A seguir, especialista tira dúvidas sobre mandar ou não os filhos para a escola, caso haja autorização para o retorno das aulas presenciais. Vou mostrar também a caridade que chega de caminhão no Rio de Janeiro.
Essa semana, o Sindicato das Escolas Particulares da cidade de São Paulo entrou com recurso pedindo que a volta às aulas seja permitida em setembro. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, já anunciou que não deve retomar as aulas na capital no próximo mês. A data de retorno às aulas fixadas pelo estado de São Paulo é dia 7 de outubro. Em meio a tudo isso, muitos pais ficam na dúvida entre mandar ou não os filhos para a escola ainda esse ano. A nossa equipe conversou então com um especialista em direito educacional para ajudar a tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Qual é a real obrigação dos pais neste período de pandemia? Eles são obrigados a levar as crianças na escola, podem mantê-las afastadas? Pela lei brasileira, toda criança acima de 4 anos de idade precisa estar matriculada. A obrigação dos pais, além da matrícula, é de prover o que for necessário, incentivando ao ensino da criança. É razoável que a criança não vá para a escola em razão da proteção da sua saúde, mas ela precisa ter a continuidade do processo de aprendizagem com o incentivo dos pais para o ensino remoto, para a realização das lições. As escolas vão ter a obrigação de fornecer o ensino híbrido? Tecnicamente, sim. O ensino híbrido perfaz as duas possíveis formas neste momento de pandemia, o ensino remoto e o ensino presencial. Como muitas crianças ainda permanecerão em casa durante um bom tempo, a retomada das aulas nas escolas públicas e privadas prevê a continuação, durante um bom tempo, do trabalho realizado à distância, junto do trabalho presencial. E finalmente temos a questão: a essa altura do ano letivo, faz diferença no processo de ensino-aprendizagem voltar às aulas presenciais? Certamente fará uma grande diferença. O retorno das crianças pelo aspecto da sociabilidade, da convivência, da presença junto aos professores, para a retomada, para a recuperação deste conteúdo, para a melhora da qualidade do ensino. A gente mostra agora uma ação bem interessante no Rio de Janeiro. Um caminhão tem feito a diferença na vida de muita gente nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia, temos ouvido tantas histórias tristes, principalmente por aqueles que estão mais vulneráveis. Às vezes a doença chega à sua porta, às vezes não é só a doença. Além da doença está também o desemprego, a fome e a falta de alimentos. Mas hoje nós vamos contar a história de um caminhão diferente, o Caminhão da Misericórdia, que percorre a cidade do Rio de Janeiro nos lugares mais carentes, levando alimento para aquelas pessoas que mais precisam dele. O Caminhão da Misericórdia é uma das obras de misericórdia da comunidade Olhar Misericordioso. E através dela nós arrecadamos doações e levamos às paróquias para que elas possam atender os seus fiéis mais necessitados. Estamos há mais de um ano nessa missão e nos últimos 5 meses, durante a pandemia, nós conseguimos arrecadar mais de 110 toneladas de alimentos e alcançamos mais de 6.500 famílias. E eu quero pedir a sua colaboração para o Caminhão da Misericórdia. Faça a sua doação para que possamos ajudar a muitas famílias. Conto com a sua ajuda. Gostaria de agradecer muito a comunidade Olhar Misericordioso por essa ajuda, essas cestas básicas que vão chegar aos irmãos carentes da nossa comunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela distribuição de alimentos e que Deus abençoe a todos. O importante, quando ouvimos uma história como essa, é lembrar que cada um de nós se torna muito importante nesse momento difícil. Nós podemos fazer a nossa parte dividindo aquilo que temos e ajudando que a solidariedade se espalhe. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Isso aí, Silvinha, obrigado por esse belo exemplo que você trouxe para nós, né? E antes de encerrar, quero lembrar que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para o Aprofundamento Online Famílias em Ordem de Batalha. Garanta sua vaga e acompanhe pregações com professor Felipe Aquino, padre Roger Luiz, doutora Filó, padre Diogo Albuquerque e Eliana Ribeiro. As inscrições no site saopaulo.cançãonova.com. Continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem Cantinho da Criança. A evangelização não para por aqui. Fique com Deus.